Shalom, shalom, lekulam. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, o livro da formação, capítulo 1, verso 5. Vamos dar continuidade. Vamos começar de onde paramos. E eu sugiro que, se alguém não assistiu, vai lá no canal, procura lá a parte 1 do capítulo 1, verso 5, para que possa ter uma maior compreensão do assunto abordado aqui. A disposição completa da Sefirot é frequentemente chamada de árvore da vida. A linha central de Keter e Malchut, lembrando que Keter é chamado de profundidade do bem. Por quê? Porque está mais próxima do Criador, por ser a mais elevada das Sefirot. E Malchut, chamada de Mal, por estar mais afastada do Eterno. No entanto, todas as Sefirot são boas. Então, é designada assim, como Sefirat do bem Keter e Sefirat do mal Malchut, por uma questão de proximidade. Enquanto considerada sozinha, na árvore do conhecimento do bem e do mal, a linha central, sendo que Keter e Malchut estão no centro do Sefirot, no diagrama do Sefirot. Quando considerada sozinha, essa linha central, que vai de Keter a Malchut, que é a profundidade do bem e a profundidade do mal, é chamada de árvore do conhecimento. É sobre esta linha que o bem e o mal se juntam, sendo este o mistério da árvore do conhecimento do bem e do mal, que consta em Gênesis capítulo 2, verso 9, da qual Adão e Eva, Rava, foram ordenados a não compartilhar. Então, era essa a proibição: não se aprofundar no bem e no mal e não compartilhar esse conhecimento. Por quê? Porque eles se aprofundaram através da Sefirá, a quase Sefirá, que na verdade não é Sefirá, é quase Sefirá, e aí a gente entende que quase nada é a mesma coisa. Então não é Sefirá. A Sefirá, a quase Sefirá de Daat, conhecimento. Através desse casal se aprofundou através do conhecimento na profundidade do bem e na profundidade do mal. Alguém que se aprofunda no bem vai entrar em graus, subir degraus e degraus, com o intuito de chegar a ser igual ao Criador. E foi isso que a serpente, o Nachash, disse. Vocês não estão se aprofundando, em outras palavras, tá? Vocês não estão se aprofundando na árvore do conhecimento do bem e do mal, ao qual o Eterno proibiu, porque o Eterno sabe que se vocês se aprofundarem no Keter, na coroa, que é chamada de bem, e já explicamos que é boa porque está mais próxima do Criador, e Malchut, chamada de mal, porque está mais afastada do Criador. É porque se vocês se aprofundarem nessa dimensão, onde tem duas direções diametralmente opostas, porque o bem é o oposto do mal, então é porque ele sabe, o Eterno sabe que se vocês assim fizerem, vocês serão igual ao Criador. E quem pode ser igual ao Criador? Ninguém pode. Então essa era uma mentira. Então o Nachash injetou no casal a dúvida
E então eles começaram a compartilhar, eles começaram a se aprofundar através do conhecimento em Malchut, no mal, e começaram a se aprofundar no bem. Só que ao se aprofundar no bem, por mais que eles subissem graus e graus espirituais na intenção, na Kavaná, de chegarem a ser iguais ao Criador, eles viram que isso era impossível, inatingível, porque à medida que eles subiam, o Eterno se tornava ainda mais distante. E quando eles se aprofundaram no contrário, que é o mal, Malchut, né, com a conotação de ser mais distante, por isso que é chamada má, porque na verdade todas as Sefirot são boas. E se dizemos assim, mal é só com esse entendimento, com essa conotação de distância, distanciamento. Eles se aprofundaram no mal, desceram níveis e níveis e níveis no conhecimento do mal e se impurificaram. Então, eles acabaram comendo da árvore, nesse sentido. Comer da árvore significava isto. Não é comer um fruto, mas, através do conhecimento, aprofundou-se no Keter, no bem, com a tentativa de ser igual ao Criador, de atingir a grandeza do Eterno e tornar-se igual a Ele, coisa impossível para qualquer criatura, por mais elevada que seja, e aprofundou-se no mal, desceu níveis e níveis abaixo, se impurificando, e então essa impuridade causou neles a vergonha por não ter atingido o nível de Hashem, Keter, através do Keter, de ser igual ao Criador. Eles já eram semelhantes não é igual, mas o Nahash colocou essa questão comum. Eles poderiam ser iguais ao Criador, o casal, né? Ele e ela poderiam serem iguais ao Criador. E ao aprofundar-se em Malchut, eles desceram níveis a níveis em Tumot, plural de Tumá, e então eles se sentiram muito afastados do Criador e então experimentaram a morte. Então, ao fazer isso, eles tiveram vergonha de sua nudez, ou seja, eles não eram mais inocentes, eles eram conhecedores do bem e do mal como o Criador, e alguns malachim, plural de malach, alguns anjos. Então, nesse sentido, o casal, ele começa a ter vergonha, e coisa que não sentia antes, porque eles desconheciam o que era o mal, o conceito de mal e de bem em profundidade, indo tão somente pelo caminho central na árvore da vida. Na verdade, não na árvore da vida, na árvore do bem e do mal, no caminho central, desconsiderando o que as outras 8 sefirot, as outras 8 sefirot, já que são 10, indo somente na direção de Keter Malchut, através da quase sefirá, porque são 10 e não 11. Se dissermos que Da'at é uma sefirá, então não são mais 10, são 11. E o Sefer será deixar claro que não são 10 e não 11, são 10 e não 9. E sobre essa linha, que o bem e o mal se juntam, sendo este o mistério da árvore do conhecimento do bem
e do mal. Por isso Hashem diz, né, na Parashá de Kedushim, seis santos como eu sou santo. O que é santo? Santo denota ser separado. Ser separado. Então, juntar a profundidade do bem com a profundidade do mal, alguém que vai se aprofundar no estudo do mal, ele pode ser vitimado, ele pode sofrer um dano espiritual. Então, ser separado. O conceito de ser separado é ser afastado do mal, afastar-se do mal. Uma vez que o homem caiu, então é uma mitzvah afastar-se, acautelar-se de não fazer o mal. Sendo este o mistério da árvore do conhecimento do bem e do mal, que consta em Gênesis 2:9, da qual Adão e Rava foram ordenados a não compartilharem entre si esse conhecimento. E eles assim fizeram. O bem e o mal convergem na quase sefirá do conhecimento da arte, por estar no meio, na linha central. Um elemento de confluência. Por causa disso, alguns dos últimos cabalistas colocam ambas, a profundidade do bem, Keter, como a profundidade do mal, Malchut, no conhecimento da arte. Então, elas estão ambas no conhecimento da arte. Sua medida é 10, que não tem fim. O Sefer Yetzirah não diz seu número é 10, mas sim sua medida é 10, as 10 direções, no diagrama do Sefirot. O diagrama do Sefirot é algo apenas conceitual, para que possamos ter um conhecimento, entendimento, né, sobre este assunto. Então, sua medida é 10, o que este diz é que as Sefirot definem um contínuo de 10 direções em 5 dimensões. São 10 direções, embora se diga, né, a gente dizer 10 dimensões da árvore da vida, mas na verdade não são 10 dimensões, são 5 dimensões, cada dimensão diametralmente oposta. O bem e o mal são direções opostas, é uma dimensão. O princípio, né, que é o passado, e o futuro, que é Chokhmah e Binah. Gevurah e Chesed. Chesed é o sul e Gevurah é o norte. Então são direções opostas, mas ambas, embora contrárias, implicam numa dimensão. Então são 5 dimensões com 10 direções. Isso foi explicado já no estudo anterior. Estou falando aqui só para fazer uma reprise, para recordar. Cada direção se diz infinita e sem fim. De fato, ao dizer que não tem fim, o Sefer Yetzirah usa a palavra En Lahem Sof. Este termo, usual para Hashem ser infinito. As direções se estendem sem fim e, neste sentido, as Sefirot compartilham uma propriedade com o ser infinito. Dá-se aqui ao iniciado uma alegoria mediante a qual ela, falando do iniciado, em gênero, pode ser ele ou ela, alguém que se interessa pelos assuntos místicos do judaísmo,
pode perceber seu caminho para o ser infinito. A alegoria consiste em qualquer das direções. Assim, por exemplo, acima não tem fim, que representa Nessar, que é vitória, chamada de acima, não tem fim. Por quê? Já explicamos no vídeo anterior que cada sefirá tem 10 dentro de si, e cada uma dessas 10 que está dentro dela, por sua vez, tem tantas outras 10, e essa contagem vai para um contínuo infinito. Pode-se continuar viajando em direção vertical, mas nunca chegar de fato ao acima. O mesmo é certo quando se viaja para cima espiritualmente. Então, alguém vai subir níveis e níveis, mas aparecerão outros tantos, convidando e desafiando a pessoa a atingi-los. Então, essa busca se torna, em certo nível, infinita. Mas essa infinitude é só na perspectiva do iniciado, porque na perspectiva do Criador, tudo é limitado, exceto ele. Exceto o Criador, que é ilimitado. Mas tudo, até a Sefirot, são consideradas mundanas, limitadas. A profundidade do princípio. O Sefer Yetzirah não fala de direções, mas sim de profundidades. Se falamos direções, na questão do contínuo, dessa profundidade ou daquela profundidade a qual a pessoa esteja adentrando. E mais adiante veremos um exercício para que a pessoa possa desenvolver suas capacidades nesse subir, né? Nesse subir e nessa escalada dos degraus. Subir na árvore da vida não quer dizer subir no conceito como a gente conhece, em que implique uma ação física. Mas o subir é por meditação, kavaná, e imaginação. É através da mente que o homem consegue subir na árvore. E assim fizeram o casal, Adam e Rava. Através da mente e dos mecanismos de imaginação, eles fizeram o que fizeram, como foi explicado anteriormente. O conceito de profundidade indica algo a uma grande distância, como quando se olha para baixo em um espaço muito fundo, completando suas profundidades. Esta profundidade, portanto, denota grande distância, tanto física como mental. Assim sendo, disse também que uma ideia é de difícil entendimento, que está muito afastada de nossa compreensão, é profunda. Há muitos exemplos disso na Escritura. Assim encontramos, para a altura dos céus, para a profundidade da terra, céus nós chamamos de Ze'anpin, 6 Sefirot, onde já fizemos um vídeo mostrando que corresponde a cada vértice.
do Magem Davi, com 6 vértices, ou seja, a estrela de Davi, que tem 6 direções. Para a profundidade da terra e para o coração dos reis não há investigação. Terra, Malchuta, Sefirat, Malchut. E reis nós chamamos Sefirot. Sefirot são chamados de reis. Provérbios 25, verso 3. Também diz Correlete em relação a Rochma, sabedoria. Ela é profunda, profunda. Quem a achará? Eclesiastes 7, 24. Em particular, a palavra profundidade é empregada em relação a Hashem, como, por exemplo, quão grandes são tuas obras, ó Hashem, teus pensamentos são muito profundos. Salmos 92, verso 6. Estas 10 profundidades, por conseguinte, representam as 10 direções estendidas até o infinito. Como explicamos, essas 10 profundidades, os 10 Sefirot, porque cada uma delas vai ter 10 dentro de si, e essas mesmas 10, cada uma delas com mais 10, e assim sucessivamente. Isso acaba sendo um contínuo infinito, portanto, são chamadas de profundidades. E a palavra de Hashem corre e volta através dessa profundidade. E Hashem torna-se conhecido através delas. Então essas são suas medidas. Está escrito: o conselho no coração do homem é como água profunda, mas um homem de entendimento o extrairá. Um homem de biná, com biná desenvolvida, o extrairá desse poço profundo. Provérbios 20, verso 5. Ainda que a profundidade destas direções seja infinita, pode ser descrita mentalmente. A primeira técnica envolve pensamento verbal biná, entendimento, através de ser um homem de entendimento. Gradualmente, então, alguém pode também aprender a descrever essas profundidades infinitas não verbalmente, que é Rochma, sabedoria. Então, através do mecanismo mentais e técnicas, exercícios que veremos adiante, pode-se desenvolver o pensamento, A pessoa, através desse envolvimento com o pensamento verbal, através de um homem de entendimento, gradualmente, então, alguém pode também aprender a descrever essas profundidades infinitas não verbalmente. Isso só é possível através do pensamento, a descrição mental. Então, qual é o exercício? Vamos lá. O primeiro exercício é experimentar descrever a profundidade do princípio. Qual é a profundidade do princípio? É Rochma, sabedoria, que é o pensamento não verbal. Então, tente imaginar, então vai usar o quê? A imaginação. A pessoa vai sentar,
vai tirar de sua mente todas as preocupações, vai entrar num estado meditativo, não pensar no trabalho, na faculdade, na prova da próxima semana, esvaziar a mente totalmente, respirações profundas para acalmar, né? E a mente ficar tranquila, oxigenar o cérebro, as células, enfim, ficar mais calmo e começar a esvaziar a mente. Então, esse exercício consiste em experimentar, descrever a profundidade do princípio, que é Rokhmah. Então, isso denota o passado, porque Rokhmah é passado. Tente imaginar uma infinitude de tempo no passado. Deixe sua mente retornar um minuto atrás. Começa fazendo esse exercício. Fecha os olhos, senta-se, né? Aí depois vai imaginar, né, uma hora atrás, o que aconteceu uma hora atrás, né? Coisas que a mente vai trazer à mente uma hora atrás, um dia atrás, um ano atrás, continuando assim até alcançar um nível onde você experimenta imaginar um infinito atrás. Inclusive, o momento que você estava no feto e até antes disso, quando você ainda não era. E aí você vai começando imaginando, e através da mente, e isso só é possível através da mente, subir na árvore e aprofundar-se nas direções, consiste nisso. E foi assim que fez o casal, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Desconsiderando, claro, as outras dimensões, né, indo só pelo centro, e isso era proibido. Então, faça o mesmo em relação ao futuro. Aqui é diferente, a gente vai fazer isso em todas as 10 direções, então a pessoa vai estar mentalmente subindo, porque se sobe na árvore através da mente, da imaginação. O futuro é quem é binar, que é o pensamento verbal. O próximo exercício consiste em tentar imaginar o bem infinito, que é quem Keter, e o mal infinito. Os limites serão ideias puras que vão aparecer verbalmente. Então aqui, alguém pode perguntar, mas isso não pode ser danoso para mim, porque o primeiro casal fez isso, né? Ele tentou se aprofundar no infinito, né? Na infinitude do mal e do bem, e aqui está mandando fazer, mas só que aqui está fazendo de forma completa. Eles poderiam comer de toda a árvore, quer dizer, toda a árvore do jardim, quer dizer, levando em consideração as outras direções, as outras profundidades. Ou seja, eles deveriam aprofundar-se no todo e não exclusivamente no caminho do centro, a saber, Keter e Malchut, através de Da'at. Era essa a proibição. No entanto, eles poderiam comer toda a árvore do jardim toda, quer dizer, então, aprofundar-se em todas as direções, não exclusivamente no Keter, no bem, e no Malchut, no mal, por meio de Da'at, conhecimento. O que é diferente dessa técnica aqui, que vai ser feito esse exercício com todas as 10. Os limites serão ideias puras que não podem ser verbalizadas. Finalmente, terá que imaginar os limites das dimensões espaciais. Dimensões espaciais significa 3D. A pessoa vai ainda continuar lá,
no estado meditativo e pensar na profundidade, na largura e no comprimento de qualquer coisa que venha à sua mente e vai procurar chegar onde o máximo que puder com a mente na profundidade de alguma coisa, né, que bom que seja algo espiritual concernente à Torá, a largura e profundidade, largura e comprimento de algo. Deve-se perceber a altura do céu e o além do céu. Aqui um exemplo bom. A altura do céu, a profundidade da terra e além da terra. Ok? Então, entendemos aqui a altura, profundidade e o além da terra. Profundidade, largura e altura. Desta maneira, gradualmente treina-se a mente para descrever o infinito. Como as sefirote em si mesmas são também infinitas, este exercício pode ajudar a conseguir uma comunhão com elas. O indivíduo pode, então, aprender a subir pela árvore da sefirote e, finalmente, aproximar-se das mais elevadas alturas espirituais. E isto se segue através destas profundidades, das 10 sefirote. Está escrito um cântico de degraus. Quais são esses degraus? 10. E cada um deles tem 10 dentro de si, e assim sucessivamente. Das profundidades, eu te chamo, ó Hashem. Alguém só pode ter contato com o divino através dessas profundidades e por meio da mente. Hashem só é acessível através da mente. Alguém chama Hashem meditando. Hashem só é acessível através da meditação, meditando nas profundidades. Então alguém pode subir por uma série de degraus, o sefirote, né? O salmo recebe então o nome de canto dos degraus.